Eu sou um homem de 23 anos e esse acontecimento ocorreu há alguns meses atrás. Eu moro em um apartamento que fica perto da minha faculdade. O prédio é razoavelmente novo e agradável, mas a área ao redor é meio insegura. Eu não fico muito tempo nos arredores do meu prédio. Eu só dirijo meu carro até a faculdade e depois volto direto para o meu apartamento. Eu nunca tinha passado por nenhuma situação ruim antes, então eu não era uma pessoa muito preocupada, para falar a verdade. Era uma sexta-feira e eu tinha acabado de voltar da faculdade. Eu tinha ficado na faculdade até mais tarde para estudar. Então já eram as 7 horas da noite. Eu parei o carro no pequeno estacionamento do prédio e comecei a andar para a entrada do prédio. Ao entrar no prédio, eu subi as escadas até o meu apartamento, que fica no 4º andar. Eu estava cansado e com fome, e assim que eu entrei no meu apartamento, eu joguei a minha mochila no chão. Eu fui até a geladeira para pegar uma salada pronta que eu tinha comprado no dia anterior. Eu me sentei no sofá e liguei a televisão para me distrair enquanto eu comia. Enquanto eu procurava alguma coisa para assistir na televisão, eu escutei um barulho de pancada bem alto, que veio do apartamento de baixo. Não era necessariamente um barulho preocupante, mas ele aconteceu do nada, de forma inesperada. Então ele me chamou minha atenção. Eu ouvi atentamente por alguns segundos e então voltei a mexer na televisão. Alguns minutos depois, aquele mesmo som de pancada veio do andar de baixo novamente. Eu desliguei a televisão e fiquei ali sentado em silêncio, esperando o barulho acontecer de novo. Naquele momento eu estava mais curioso que preocupado. Depois de alguns minutos, aconteceu de novo. Mas dessa vez, foi ainda mais alto, e eu até senti as paredes vibrando e tremendo. Dessa vez eu consegui identificar que aquilo parecia ser claramente o som de uma pessoa batendo alguma coisa contra a parede. Mas eu não sabia o que era e nem sabia o motivo. Eu fiquei ali sentado, esperando por mais alguns minutos, escutando atentamente, mas depois que um tempo se passou sem outro barulho, eu voltei a assistir televisão. Eu não sei mais quanto tempo se passou depois disso, mas não tinha sido muito tempo. Talvez uns 45 minutos tinham se passado quando eu escutei uma batida que vinha de algum lugar perto da minha porta da frente. Eu tinha me levantado para pegar uma água na cozinha, que fica bem perto da porta. Então eu sabia que a batida não era exatamente na minha porta, e parecia que ela vinha da porta do meu vizinho. Ao escutar mais atentamente, eu podia escutar um homem resmungando, falando alguma coisa de forma bem enrolada. Parecia que ele estava tendo uma longa conversa consigo mesmo, balbuciando e sussurrando frases aleatórias. Para falar a verdade, aquilo estava começando a me assustar um pouco. Quando aqueles sussurros pararam, eu fui até a minha porta e olhei através do olho mágico para ver se ele tinha ido embora. O homem estava parado de pé, bem na frente da minha porta, na escuridão do corredor. Ele estava olhando para baixo, diretamente para a maçaneta, como se ele estivesse pensando sobre a ideia de tentar abrir a minha porta. Eu me afastei e comecei a andar silenciosamente para trás, na direção do meu sofá. Eu queria muito pegar o celular, caso eu precisasse ligar para a polícia. Porém, assim que eu comecei a andar para trás, quase que imediatamente o homem bateu na minha porta. Ele começou a resmungar coisas aleatórias de novo, o que me fez acreditar que ele definitivamente estava sob o efeito de drogas pesadas ou algo do tipo. Eu pulei para o meu sofá e agarrei meu celular bem firme na minha mão, sem saber exatamente qual seria o meu próximo passo. Eu não sabia se ele era só um maluco inofensivo ou se ele tinha alguma intenção perigosa. Mas eu me sentia bastante seguro dentro do meu apartamento trancado. Então eu aguardei antes de tomar alguma decisão. Porém, depois de mais ou menos 30 segundos, o homem bateu na minha porta de novo. Agora ele estava gritando alguma coisa para mim, mas de uma forma tão confusa que não dava para entender nada.
Eu corri para meu quarto e liguei para a polícia. Eu não sabia o que ele queria, mas ele simplesmente se recusava a ir embora, e isso estava me deixando com medo das suas reais intenções. A policial no telefone me disse que uma viatura chegaria em poucos minutos e me perguntou se eu queria continuar no telefone com ela. Eu disse que eu ficaria bem e desliguei a chamada. E bem naquele momento o homem na porta começou a bater ainda mais forte. Ele com certeza estava usando alguma coisa para bater na porta, porque as pancadas eram fortes demais para que ele estivesse usando suas mãos. Naquele ponto, o que parecia é que ele estava tentando derrubar a porta. Eu peguei o bastão de beisebol que eu tinha no canto do meu quarto e me preparei para me defender enquanto o homem continuava batendo. Essa situação caótica continuou por alguns minutos terríveis, que pareceram horas, até que eu vi as luzes azuis da polícia refletindo na minha janela. Um minuto depois, eu ouvi um policial gritando alguma coisa na escada do meu prédio, o que fez o homem parar de bater na minha porta. Eu ouvi o homem ser derrubado pelos policiais e então abri a porta para falar com eles. Havia grandes amassados e rachaduras na minha porta, mas tudo isso nem é a pior parte dessa história. O que eu descobri depois é extremamente trágico e aterrorizante. No apartamento que ficava logo abaixo do meu, havia uma jovem garota que morava sozinha. Ela foi encontrada desmaiada, totalmente inconsciente e com várias marcas de pancadas na sua cabeça. Infelizmente, ela não resistiu e acabou falecendo no hospital. A porta da frente do apartamento dela foi encontrada totalmente aberta, mas sem nenhuma marca de pancada. Isso quer dizer que, provavelmente, ela abriu a porta para aquele homem, de forma inocente e voluntária, sem saber que ele era uma pessoa perigosa. Depois de bater na garota, o homem bateu nas paredes do seu apartamento, o que provavelmente fez os barulhos que eu tinha escutado antes. Ele acabou abrindo vários buracos no apartamento da garota, usando um martelo grande, o mesmo martelo que ele estava segurando quando prenderam ele. O homem estava altamente sob a influência de drogas e álcool, e aparentemente ele disse para os policiais que ele estava procurando alguma droga que ele tinha escondido nas paredes. Porém, ao fazer uma busca no local, a polícia não achou nada escondido. Então ele provavelmente tinha inventado aquilo na sua cabeça, por causa do seu estado alterado. O que é ainda mais aterrorizante é que ele estava prestes a fazer comigo a mesma coisa que ele tinha feito com a garota de baixo. Mas eu realmente sinto muito pena dela. Ela provavelmente só era uma pessoa legal e confiava nas pessoas. E então, de forma inocente, abriu a porta para ser gentil, sem saber o destino que a aguardava. Eu trabalho como gerente de operações em um cemitério. Faz parte do meu trabalho conversar com convidados e familiares das pessoas para planejar o funeral, vender lotes do cemitério, entre outras coisas. Um dia, um homem de mais ou menos 30 anos, chamado Santiago, que era muito religioso, se sentou comigo para comprar um lote no cemitério para seu pai, e estava em estado paliativo grave, prestes a morrer. Santiago era espanhol e tinha um sotaque pesado, e eu podia ver na sua expressão facial que ele era um homem carinhoso com o pai. Ele me mostrou fotos de seu pai e também parecia ser uma pessoa legal. Ele parecia muito novo para estar quase morrendo, prestes a deixar a família para trás. Mas a doença que ele tinha era aparentemente muito grave. Infelizmente, o seu tempo na Terra acabou poucos dias depois, e ele faleceu naquela mesma semana. Santiago organizou todo o funeral de seu pai. No dia do funeral, estava chovendo forte, o que é considerado um sinal de boa sorte.
A cerimônia do cortejo fúnebre passou brevemente na frente do meu escritório. Eu saí para dar uma olhada e fiquei embaixo do toldo na frente do meu escritório para me proteger da chuva. Eu pude ver Santiago no carro que estava logo atrás do caixão. Nós acenamos um para o outro. Por causa da chuva e do vento, eu tive que entrar de volta no meu escritório. Eu esperei até que o caixão estivesse perto do local de enterro. Então eu peguei a caminhonete do cemitério e fui até o local. Eu fiquei ali com meu guarda-chuva observando. Afinal, faz parte do meu trabalho garantir que a cerimônia ocorra sem problemas. Depois do enterro, eu dei algumas voltas no cemitério com a minha caminhonete para garantir que tudo estava certo. Eu sempre dava uma volta no cemitério, pelo menos umas 2 vezes por dia. Eu tinha muita papelada para resolver, e além disso, eu tinha que fechar o cemitério naquela noite. Então, assim que eu pude, eu voltei para o meu escritório e fui trabalhar. O cemitério fecha às 5:30 da tarde. Então, assim que o dia começou a escurecer, eu peguei a caminhonete e dei mais uma volta no cemitério para garantir que todos os visitantes já tinham saído. E logo depois, eu dirigi até o portão da frente do cemitério para trancá-lo. Aquele era um dia de inverno, e como estava chovendo, parecia que já estava quase de noite. Eu estava dirigindo de volta para o meu escritório, e foi então que eu tive a impressão que eu tinha visto alguém andando apressadamente no meio das lápides. Eu vi essa pessoa entrar atrás de uma cerca viva, e então ela desapareceu da minha vista. Eu buzinei algumas vezes para avisar essa pessoa que o cemitério estava fechado. Mas, estranhamente, eu não vi a pessoa de novo. Eu peguei o guarda-chuva e corri para fora do carro no meio da chuva. Eu corri para o mesmo lugar onde a pessoa tinha desaparecido. Eu ultrapassei a cerca viva onde eu tinha visto a pessoa pela última vez. Eu não vi absolutamente ninguém. Eu fiquei ali na chuva por quase 15 minutos, procurando a pessoa, mas eventualmente eu tive que desistir. Eu dirigi até o escritório para ver o vídeo das câmeras de segurança. Nenhuma das câmeras tinha filmado nada fora do normal. Porém, a chuva e a escuridão deixaram muito difícil ver qualquer coisa. Eu tentei continuar observando as câmeras enquanto eu terminava de resolver a papelada. E então eu escutei a porta da recepção fechar. Eu pulei da cadeira e gritei: "Oi, tem alguém aí?" Eu imediatamente pensei que podia ser a pessoa que eu tinha visto na chuva. Talvez era um visitante que tinha se perdido e ficou trancado dentro do cemitério, que provavelmente estava procurando ajuda para sair. Eu saí do escritório e fui para a recepção, mas não tinha ninguém ali. Eu observei os meus arredores e novamente eu disse: "Olá, tem alguém aí?" Talvez aquele barulho de porta foi o barulho da pessoa saindo, e talvez ela estava do lado de fora. Eu comecei a olhar através de todas as janelas, procurando aquela pessoa. E eu congelei quando, em uma das janelas, eu vi uma pessoa do outro lado. Ela estava completamente parada na grama, olhando diretamente para mim, com uma expressão facial vazia. Eu pulei para trás e gritei, mas a pessoa nem sequer se mexeu. Eu voltei para perto da janela e forcei meus olhos para tentar enxergar melhor a escuridão. Eu fiz uma expressão completamente confusa quando eu percebi que eu reconhecia aquele homem. Era um homem espanhol com aparência de mais velho. Na minha cabeça, ele me lembrava exatamente das fotos que Santiago tinha me mostrado do seu pai. E então andei na direção da floresta, me dirigindo rapidamente até o local onde eu tinha visto o homem.
Ele não estava se escondendo em algum arbusto. Ele não estava atrás de alguma árvore. Ele tinha desaparecido. Eu fiquei ali parado, ficando completamente encharcado com a água da chuva. Então eu corri de volta para dentro, arrumei as minhas coisas, tranquei o lugar e entrei no meu carro. Eu abri e atravessei o portão do cemitério, trancando ele depois de passar, e então dirigi para casa. Ao chegar em casa, minha esposa perguntou por que eu estava tão quieto, e eu disse que tinha sido um dia longo de trabalho. Até os dias de hoje, eu acredito que eu estava trabalhando demais, e acredito que a minha mente cansada tenha inventado aquela situação. Porém, eu não descarto completamente a possibilidade de aquilo ter sido real. E isso é algo perturbador de se pensar. Eu estava dirigindo da casa do meu amigo até minha casa. Era tarde. Eu não sei dizer precisamente qual era o horário, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que eram as 2 ou 3 da manhã. Eu estava a 20 minutos de distância da minha casa. A chuva e a falta de iluminação na rua dificultaram minha visão. Então eu estava dirigindo com cuidado, mas devagar. Depois de uns 5 minutos de viagem, eu parei num sinal vermelho. O sinal estava vermelho para mim, mas havia outro carro do outro lado. Um carro azul. O sinal estava verde para ele, mas ele estava parado, parcialmente invadindo o cruzamento. Os faróis do carro estavam totalmente ligados, mas mesmo assim ele não se movia e simplesmente continuava ali parado no sinal verde. Eu não pude identificar se havia algo errado, ou se talvez o motorista tinha dormido, mas quando o sinal abriu, eu pisei levemente no acelerador e segui em frente, passando lentamente do lado daquele carro. Quando eu passei do lado, eu tentei discretamente olhar dentro das janelas daquele carro, mas a chuva atrapalhou minha visão. Depois que eu passei daquele carro, após alguns segundos, ele acelerou, se virou e começou a me seguir. Então, no final das contas, o carro não estava quebrado. Eu fiquei desconfiado e fiquei olhando fixamente para o meu espelho retrovisor. Eu não me considero uma pessoa paranoica, mas aquela situação parecia muito suspeita. Mas um minuto se passou e a luz do carro atrás de mim começou a ficar mais forte no meu espelho. Ele estava se aproximando cada vez mais, até que eu fiquei com a impressão de que aquele carro estava a apenas alguns metros de distância da traseira do meu carro. Considerando que a rua estava molhada e perigosa, aquilo me deixou muito desconfortável. Eu parei de olhar para o espelho e olhei para frente. Então eu vi uma luz vermelha acender no painel do carro. Era uma luz de aviso, e ela informava que o pneu estava esvaziado. Eu achei muito estranho aquele aviso de pneu vazio acender do nada, justo naquela situação. Eu olhei de volta para o espelho retrovisor e vi aquele carro ainda me seguindo. Ele estava tão perto que o brilho da luz dos faróis dificultava que eu pudesse enxergar o carro em si. Eu estava a apenas 5 minutos de distância da minha casa, quando outra luz vermelha acendeu no painel do meu carro. Pneu furado. Meu coração saiu pela boca. Na hora que eu vi aquele aviso no painel, eu finalmente comecei a entender o que estava acontecendo. Eu tinha quase certeza que aquele carro azul tinha feito alguma coisa. Eu continuei dirigindo por mais outro minuto, na esperança de chegar mais perto de casa. Mas eu conseguia sentir o meu carro afundando do lado esquerdo, e a parte dura da roda já estava encostando no asfalto. Eu tive que encostar o carro e estacionar.
O carro atrás de mim fez a mesma coisa e parou. Eu tinha que ter ligado para a polícia assim que eu parei, mas eu estava tão preocupado e focado naquele carro que na hora eu nem pensei nisso. Mas para falar a verdade, considerando aquela situação, ligar para a polícia provavelmente não teria feito diferença. Quando aquele carro parou, 3 portas se abriram. 3 homens saíram. Eu tinha apenas alguns segundos para me preparar e reagir. Mas eu estava indefeso e sem esperança. Eles se aproximaram do meu carro, 2 homens do meu lado e um homem do outro lado. Um dos homens veio direto para minha janela, apontando uma arma para mim e pedindo para eu abrir a janela. Tudo aconteceu tão rápido que eu estava em um estado meio atordoado. Eu comecei a abrir a porta do carro, mas o homem que estava atrás do carro bateu com uma coisa na janela, quebrando ela completamente. E então ele colocou a mão dentro da janela e abriu a porta de trás. Os 3 homens não paravam de gritar. Eles gritavam comigo e gritavam entre si. O homem atrás do carro estendeu o braço e abriu a outra porta traseira que ficava do outro lado. E então, ele estendeu a mão para perto de mim e abriu a minha porta. Eu estava ali completamente parado e levantei as mãos para cima para demonstrar que eu não iria reagir. Eu sabia que não tinha como escapar dessa situação, mesmo se eu tivesse armado. Assim que minha porta foi aberta, o homem com a arma me puxou para fora do carro e me jogou bem forte no chão. E aí a coisa mais estranha que aconteceu foi que quando eu estava caído no chão, observando o asfalto chuvoso, eu só conseguia pensar sobre o quão frio e molhado o asfalto estava. Eu acho que aquilo foi um mecanismo de defesa da minha mente, tentando me distrair da situação traumática em que eu estava. Tinha se passado pouco tempo desde que eu tinha sido jogado no chão. E então um dos homens chamou os outros 2, e o homem que estava me segurando bateu atrás da minha cabeça, o que fez o meu rosto atingir o asfalto. Eu não percebi se ele tinha me batido com a arma ou com o seu punho, porque eu estava meio tonto naquele momento, mas eu fico surpreso que eu não desmaiei depois daquela pancada forte. Eu ouvi a porta do carro fechar e então ouvi o carro se afastar. Eu rolei meu corpo para cima, ainda meio tonto, e fiquei olhando para o céu noturno por alguns minutos. Eu tentei me levantar e, eventualmente, consegui ficar de pé. Eles tinham pegado o meu celular, mas meu carro ainda estava lá, com o pneu furado. Sem acesso ao meu celular, mesmo com o pneu do carro vazio, eu fui forçado a dirigir até a minha casa para só então conseguir ligar para a polícia. E por mais que eu já estivesse perto de casa, a roda do meu carro ficou toda amassada por causa do pneu furado. A investigação policial acabou não dando em nada, e eles só conseguiram determinar que os suspeitos tinham colocado alguma coisa pontuda no cruzamento onde eu passei, e foi isso que furou os pneus do meu carro. Eu tive sorte, porque somente um dos meus pneus passou por cima da armadilha que eles tinham colocado na rua, e por causa disso, somente um dos meus pneus ficou furado, o que minimizou o dano que foi causado. De acordo com o plano deles, eles provavelmente queriam me atacar assim que meu carro passou pela armadilha, mas como somente um pneu foi atingido, o plano inicial deles deu errado e eles tiveram que me seguir. Mas no final das contas, isso acabou não fazendo diferença nenhuma.